Pessoal, primeiro eu quero agradecer demais, estou muito contente, muito feliz com a contribuição que vocês deram com as perguntas. Fiquei emocionado. Então eu estou aqui para ser colocado à prova. Coloquem lá mais perguntas, divulguem, né, para mais empresários. E caso a pergunta que foi colocada, a resposta não foi a contento, deixa teu comentário para a gente poder esclarecer. São várias perguntas que a gente tem, não dá para responder todas no mesmo dia, mas prometo respondê-las todas, ok? Eu vou colocar aqui, por ordem de chegada, as mais antigas, tá? O Dr. Fábio tinha colocado uma observação há um tempo sobre contabilidade para escritórios de advocacia, né? Vou chamar Dr. Fábio, mas ele não gosta que chama de doutor, né? Mas vamos respeitar aqui o nosso advogado. Muito bem, é extremamente relevante, não precisa fazer muita continha, não precisa fazer muitos cálculos para descobrir que se você pegar todo o teu rendimento como advogado e usar o livro caixa como profissional liberal do teu imposto de renda pessoa física, você vai perceber que você vai cair numa alíquota de 12% até 27%. Não vou entrar em detalhes, tem a tabela progressiva. Gente, estou com uma colinha aqui, tá? Então tem uma tabela progressiva no site, no Google, e aí você vai perceber que a sua alíquota fica realmente muito pesada. Porém, vocês ganharam um presente, né, do governo. Vocês conseguiram, já tem algum tempo, o anexo 3 do Simples Nacional. Então, assim, a sua alíquota inicia com 6%. Então, há uma diferença muito grande em questão de tributação. Então, é muito mais vantagem o escritório de advocacia se tornar uma PJ, uma pessoa jurídica, e assim pagar os seus tributos, mas com uma forma bem reduzida. Outro ponto muito importante, que aí é uma grande observação, cuidado com a contabilidade. Por quê? Quando você recebe um processo ganho, tá? Eu não vou entrar em detalhes de advocacia que eu não sei, mas quando o processo é ganho, cai na conta, né? O advogado muitas vezes retém o seu valor, a sua porcentagem e transfere para o seu cliente a parte que é dele, que é a maior parte, ok? Tem que tomar muito cuidado, porque isso tem que estar demonstrado no balanço da tua empresa, na contabilidade da tua empresa. Para quê? Para que não haja uma má interpretação futura, tá? Um fiscal vem, olha, né, e tem uma solução de pesquisa, de consulta na Receita Federal, que todo o dinheiro que entra deverá ser tributado, né? Então, é importante que a sua contabilidade seja muito bem demonstrada, né? Para que cada processo, cada valor que entra, vamos supor, entrou 100 mil, né? 30 mil é da parte do advogado, 70 mil da parte do cliente. Quando entrou esses 100 mil, ele tem que estar muito bem demonstrado no seu plano de contas, contábil, para que na hora que você mandar os seus 70 mil, fica claro que essa parte é do cliente e também não há uma má interpretação futura, né, dizendo que você recebeu uma receita de 100 mil e tem que tributar sobre 100 mil. Não, você tem que retributar sobre a parte do teu trabalho, do teu ganho. Tá? Existem inúmeras interpretações e aí é muito importante que você se apegue ao seu contador, tá bom? Espero que seja eu. Muito bem, a Daniela também comentou alguma coisa há um tempo atrás sobre a contabilidade, se ela ainda era obrigatória, né? E até a gente colocou um vídeo só sobre contabilidade. Mas é importante o seguinte, não quero falar em leis aqui, né? Acabei de falar de advogado, então não vou me meter em lei. Mas no Código Civil existe um artigo dizendo que toda empresa ou sociedade empresária tem que ter um sistema de contabilidade. Ela não disse uma empresa de pequeno porte, uma empresa de grande porte. Ela disse que uma empresa tem que ter contabilidade, ponto, né? O que existe é a ITG1000, que ela regulamentou uma contabilidade simplificada, ou seja, você não precisa ter uma contabilidade mais robusta, com centro de custos, né? Com uma contabilidade muito
como é que eu vou dizer, mais trabalhada. Você pode sim ter uma contabilidade simplificada, mas tem que ter contabilidade. Então, o pequeno e médio empresário que não tem o seu balanço, que não recebe o seu balanço até dia 31 de março, que é o que pede a lei, ou que ele não tenha os balancetes, se ele precisar, ele corre grande perigo, sério perigo. Porque se ele cair numa auditoria ou numa fiscalização e é pedido para ele o livro diário, o livro razão, apesar que para algumas empresas do lucro real isso já não existe, porque foi substituída por declarações do SPED, mas se for pedido solicitado, ele não vai ter como atender. Então é importante a contabilidade na parte do fisco, né? Ou seja, ela é obrigatória para você ter documento e não sofrer penalidades do fisco, do governo. Porém, se você tem uma contabilidade, se você tem um estreitamento com o teu contador, e o teu contador, ele é uma contabilidade consultiva e não só meramente fisco, né? Não só vai DARF, volta DARF e assim por diante, você entrega a sua movimentação financeira, seus extratos, suas despesas, né? Hoje em dia não precisa nem mandar papel para o escritório, né? Hoje em dia tem tudo via digital. Você tem automaticamente, se você fizer isso de uma forma mais coerente, mais trabalhada, mais desenvolvida, você vai ter, inclusive, vai conseguir enxergar. Você transforma seus números não só para atender o fisco, mas também para atender o societário, que nada mais é do que a sua empresa. A contabilidade é a fotografia da tua empresa naquele momento, né? E aí a contabilidade serve para quê? Para que você olhe, né, o passado, para que você possa projetar o teu futuro, tá? Então essa é a importância, sim, Daniela, ela não caiu de moda, ela não deixou de ser necessária e ela, infelizmente, se os empresários e os escritórios de contabilidade olhasse isso como uma grande ferramenta de gestão, nós teríamos aí grandes possibilidades de empresas se manterem no mercado, as pequenas e médias, tá? Bom, meu tempo ainda dá para responder mais uma aqui. Ó, o Evandro, ele perguntou sobre o ponto alto e o ponto baixo da MEI. Bom, MEI é complicado, porque assim, não tem uma regulamentação muito clara, tá, do que é a MEI. A MEI precisa de contador? Uma entidade diz que não, mas quando você procura aquela entidade, ela fala para procurar o contador. Então, o MEI fica muito perdido. Eu não preciso de contador, porque eu vou lá, eu mesmo entro no site, eu mesmo abro. Muito bem. Só que aí, muitas vezes, ele precisa emitir uma nota, ou ele precisa entregar o seu imposto de renda à pessoa física, ou ele tem uma declaração, que é a DEFIS, que é a declaração de pessoa jurídica, para fazer. E aí, outra coisa é o limite, né, que o teto que o MEI tem, né? Não vou falar aqui porque esse vídeo pode perpetuar, então eu não vou dizer o teto, mas existe um teto, né, que é permitido, mas muitas vezes o pequeno e médio empresário, ele abre a MEI, ele não se atenta no seu faturamento da conta corrente, ele se atenta só no faturamento de nota, aí muitas vezes ele não emite nota, mas a movimentação bancária supera o valor, né? Aí ele pode cair numa malha fina. Então assim, o MEI tem que ser entendido da seguinte forma: o MEI é um aprendizado do empresário, é um estágio, tá? O empresário, antes dele se tornar um empresário de fato, ele passa por um estágio chamado MEI. Tá? Se você tiver, Evandro, esse pensamento que a MEI nada mais é do que o primeiro estágio para você se organizar, criar um sistema de gestão na tua empresa, começar pequeno ali, a tendência é que a hora que estourar esse teto, você passar para uma empresa do Simples, limitado que seja, e aí você passar para uma empresa do Simples, também organizado, estruturado, com gestão, logo você vai para um lucro real, presumido, enfim, você pode se tornar uma grande empresa, tá? O que acontece é que as pessoas não entenderam esse conceito da MEI, né? Então aí fica um terreno muito perigoso, porque recebe-se acima do teto na pessoa nas contas correntes da empresa, e não emite a nota, e aí ele entende, não, eu não ultrapassei porque eu não emiti a nota.
Aí quando ele vai entregar a sua declaração do ano seguinte, que é a DEFIS, ele não tem base, ele vai lá, bota um valor qualquer e passou, entregou, gerou DAS, pagou lá seus 45, 50, 55 e vai embora e ele acha que está tudo bem. Então a MEI, Evandro, se você entender que ela é o estágio para o empresário, essa MEI vai ter muito sucesso. Tá? Também a gente percebe muito erro que o empresário, o microempreendedor individual, que é a MEI, ele abre, mas ele movimenta a sua pessoa física. Então, há um grande risco dele cair na malha e aí ele vai ser tributado pela pessoa física, pela tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Tá? Então é um grande perigo. Tem que ter a separação. Vamos voltar na questão da Daniela. É importante a contabilidade? Sim, porque se você tem um balanço muito estruturado, por mais simples que ele seja, fica bem demonstrado. Então você abre uma conta na pessoa jurídica, movimenta a pessoa jurídica e aí não tem perigo do fiscal interpretar que aquilo é renda do seu CPF. Né? Então, quais são os altos e baixos? Olha, não tem alto e baixo. O que você tem que entender é que a MEI é um estágio para você se organizar e criar uma estrutura já de início da tua empresa. Precisa de contador? Eu sou contador, não posso responder. Tá? Mas assim, se você é a mesma coisa, é o seguinte, olha, vou dar um exemplo muito prático para vocês, para não entrar no mérito, ok? E não virar um vídeo polêmico. Mas vamos lá. Eu tô com uma ferida na minha perna, eu preciso de médico? De repente você fala com alguém lá que faz um chazinho lá, uma erva assim abatida, coloca na ferida e põe uma faixa e sara, né? Eu cortei o dedo, eu preciso? Eu tive tio que colocava coisas para não dar tétano. Né, que não vale a pena mencionar aqui, mas você cortava o dedo ou furava com prego, ele ia lá, amassava no mato lá, colocava um líquido que não convém mencionar, colocava na ferida, punha uma gaze ali, uma faixa e acabou. Precisa de médico? Né? Mas e se desse uma infecção? E se aquilo complicasse? Então é a mesma coisa do contador. O microempreendedor individual precisa de contador? Depende. Ele pode fazer em casa, ele pode fazer com pessoas que não é regulamentado na contabilidade. Ele pode, né? O problema maior é, se houver um problema lá na frente, uma complicação. Quer ver um exemplo? Eu tive um caso, não ia citar, eu tenho que encerrar aqui porque senão vai ficar muito longo. E eu tive um caso de um microempreendedor individual que perdeu uma linha de crédito muito importante porque ele não tinha balanço. Veio me procurar e eu não tinha tempo, né? Porque não era meu cliente, me procurou para a gente fazer um balanço, porque quem fazia para ele não tinha condição de fazer balanço, não sabia fazer e também não podia assinar porque não era profissional da contabilidade. Então, chegou desesperado e nós não tínhamos um tempo de montar um balanço dos últimos 3 anos para ele apresentar lá, porque nem ele tinha as despesas necessárias, os extratos bancários não estavam na conta da empresa, enfim, ele perdeu um grande negócio, né, um grande investimento, porque não tinha uma contabilidade, e era uma MEI. Mas a MEI precisa... Então, assim, vamos deixar esse ponto a critério. Então, Evandro, não tem altos e baixos. Tem uma escala que você deve seguir. Gente, tem mais perguntas aqui, vou deixar para a próxima semana. E, gente, fiquem à vontade. Se as respostas não foram suficientes, complementa lá com comentário e na quarta-feira a gente faz. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu o desafio.